Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Por motivos de força maior, por enquanto só estaremos postando cortes do canal Angel Black e Contos de Terror. Logo voltaremos com a nossa programação normal. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ativem as notificações. A história de hoje é O Ceifador de Almas e Zé Minhoca e o Lobisomem. Espero que gostem. E essa foi postada por Adriana de Paula no grupo do Face Histórias Assombradas, intitulado O Ceifador de Almas. Bora lá? Essa história aconteceu no outono do ano de 2001, quando eu tinha 17 anos. Moro nessa casa desde os meus 7 anos de idade. Para entender melhor o que causou essa estranha e extremamente tétrica manifestação, eu vou ter que relatar um pouco do meu passado e da minha infância. Na minha opinião, a origem, a semente que germinou e se transformou em algo que me faz, até os dias de hoje, olhar sobre meu ombro antes de deslizar para o mundo dos sonhos. Posso me lembrar perfeitamente daquele dia, cada detalhe dele. Eu tinha 5 anos na época e eu me culpo por tudo. A minha mãe tinha ido trabalhar mais cedo naquele dia e uma mulher loira veio para casa com 2 filhos dela. Eu não entendia nada de romance e compromisso naquela idade. E não achei estranho quando a filha mais nova dela, Luiane, veio correndo para mim com a grande notícia do dia. Adivinha o quê? O quê? A minha mãe e o seu pai estão se beijando. Eu fico encabulada de dizer que, na hora, nós rimos um pouco. Ai, dá para entender, né? Inocência de criança. Uma criança de 5 anos. Luiane, que tinha a mesma idade que eu, 5 anos, fez aquilo parecer tão grande, excitante e único. Não foi surpresa quando minha mãe chegou do trabalho. Eu simplesmente tinha que contar para ela aquela grande notícia. A minha mãe explodiu. Ele o quê? Eu me lembro do meu pai gritando tão alto que eu me senti como uma pequena e frágil estátua, tão assustado que nem conseguia respirar. Eu senti que era minha culpa. Aquela culpa caiu em mim por algo que eu não tinha ideia que fosse errado. Nem preciso falar. Nós saímos de casa, para longe dele, para uma casa pequena e apertada, só eu e minha mãe, sozinhos. Eu sempre perguntava por que eu não podia ver o meu pai e chorava muito. Eu me lembro de me transformar em uma criança muito quieta, muito triste, com aquela tristeza no fundo da minha alma. A minha mãe eventualmente encontrou alguém que poderia nos sustentar melhor,
nos dar mais estabilidade, mas por dentro eu continuei do mesmo jeito. Eu cresci com aquela culpa dentro de mim e nunca me importei em processar tudo aquilo. Eu também acabei virando aquela criança que os outros pegam no pé na escola, sabe? A minha adolescência foi dura e severa. Eu estava muito confuso com tudo. Eu bebia muito até não sentir mais nada e sempre procurava por amor, enquanto não me sentia nem um pouco amado e de certo modo rejeitado. Eu confiava nas pessoas e sempre acabava sendo pisado. Eu sentia que aos 17 anos a minha dignidade estava destruída e que talvez o amor verdadeiro era apenas um conto de fadas. E foi então que aconteceu. Eu estava me sentindo totalmente desnorteado e abandonado naquela semana. Eu e minha mãe estávamos tendo problemas para nos comunicar e tudo estava dando errado. Começou com esses sonhos extremamente reais dessas criaturas negras, sorradeiras e malignas, sem rosto para identificá-las. Nestes sonhos, elas rondavam camas de hospitais de pessoas que estavam morrendo. Às vezes eu acordava sentindo que estava sendo acariciado por uma delas. A única classificação que eu tenho delas é que eram os ceifadores da morte. Sombras sem faces, mascaradas pela escuridão. Elas me aterrorizavam no meu subconsciente, ou seja, nos meus sonhos. Eu nunca tive sonho tão vívidos e repetidos. Eles finalmente acabaram uma noite, quando eu estava deitado na minha cama. No meu sonho, eles estavam em volta de mim, me cercando na minha cama. Então, eles começaram a rasgar a minha pele, cavavam o meu corpo em busca da minha alma, roubando o meu fôlego. Eu acordei completamente suado, sentindo o conforto do leve abraço do meu lençol. E quando eu olhei para frente, havia um deles na frente do meu armário. Eu não conseguia respirar de novo. Eu pensei que aquilo fosse sumir se eu esfregasse meus olhos, mas quando não sumiu, eu entrei em pânico. Eu queria gritar. Eu podia sentir o meu corpo inteiro gritando por dentro. A última coisa que eu me lembro foi daquela figura envolta em sombras esticando o braço, como se dissesse: vem comigo. Pareceu uma eternidade, mas finalmente eu me levantei, corri para fora do meu quarto. Depois de ter reesfregado os olhos 2 vezes, eu sabia que aquilo não era um sonho. Você pode questionar minha sanidade
tudo bem por mim, mas eu sei da verdade e você não. Eu estava lá. Eu ainda olho por cima do meu ombro todas as noites antes de dormir, mas eu nunca mais o vi. Quero reencontrar ele novamente, não para respostas, mas sim para confrontá-lo. Autor desconhecido. Créditos: Relatos Sobrenaturais / Reze Antes de Dormir. Aterrorizados é interessante, não é? E ao mesmo tempo assustador. E saber que tudo isso começou pelo sentimento de culpa. Uma culpa que o relatante não tem. Era uma criança de 5 anos que viu o pai e a mãe se beijando e contou para ele. Na inocência, ele contou para a mãe. E aí, resultou na muvuca toda do relato. E talvez esse sentimento, de culpa dele tenha atraído esses demônios ou ceifadores, como ele mesmo diz no relato. E vocês, aterrorizados, o que acham desse relato? Deixem aí suas opiniões nos comentários ou envie o seu relato para o e-mail do canal que eu estarei falando no final do vídeo. Mas se for comentar, comenta com respeito, pois como eu sempre digo aqui, todos nós temos o direito de não acreditar, mas também, o dever de respeitar. E agora vamos para mais um relato? E hoje vamos trazer aqui, do grupo Casos de Lobisomem, um relato do Francisco Antônio Sampaio. Fazia tempo que eu não trazia nada dele aqui no canal, né? Francisco, mais um caso de Francisco. Vamos lá? Seu José Minhoca era um homem muito calmo e solitário. Era chamado de Zé Minhoca porque ele só pescava com minhocas. Inverno, verão, não importava. Ele sempre tinha minhocas. Numa feita dessa, eu fui em sua casa. Uma casa já bem velha. Tinha um rio nos fundos da mesma, onde era bom de piaus e jacundá, peixes. Eu levava fumo para ele e em troca ele me dava minhocas para pescaria. Ele levando fumo e eu, levando minhoca. Que maldoso! Cada dia eu via ele mais triste. Notava ele abatido e eu perguntei a ele, o que estava acontecendo. E ele me deu calado por respostas. Procurei averiguar informações a seu respeito e descobri que seu filho tinha sido morto por conta de ser um lobisomem. Ele morava em uma morada nova em um povoado depois de Sobral. Bom, fiquei na minha e todo dia eu ia em sua casa fazer-lhe companhia e também pescar, já que o rio era em sua propriedade e o mesmo era farto, cheio de peixes. E também aprendi como cultivar minhocas vermelhas, mesmo na seca do verão. Um dia fui à noite, mais um amigo pescar bem próximo à sua casa. E já era tarde da noite e havia muitos peixes naquele dia. Traíras e pescadinhas à vontade. Ouvimos uivos e latidos de cachorro.
Um reboliço danado. De quebra-mato, meu amigo correu-se a trepar no coqueiro. Meia altura, dava uns 4 metros, e eu numa mangueira à frente. Quando uma coisa meio roliça, cachorro, porco, deu um grito. Um grito tão angustiado, olhando para nós dois, atrepados nas árvores. Me caguei todo, vou confessar. Meu amigo tremia como vara verde. Aquilo foi e nós fomos embora correndo de medo. Chegamos em casa, era 12h30 da noite, também conhecido como meia-noite e meia. Meu pai ficou bravo comigo e o pai do Marcelinho deu umas lapadas nele por contar mentira, acredita? Ele não acreditou no garoto. E nós dois? Deixamos de pescar ali naquele canto e só íamos se fosse com muitos pescadores juntos, ou seja, só íamos em bando. É realmente interessante e vou dizer o mesmo que eu disse do primeiro relato, né? Assustador. Imagina você subir numa árvore e ver um lobisomem ali de baixo. Será que era o Zé Minhoca? Porque se o filho dele, né, foi morto por ser um lison, talvez o Zé Minhoca também fosse. É uma coisa a se pensar. E vocês, o que acharam desse relato, aterrorizados? Seria o Zé Minhoca lobisomem igual filho? É uma coisa a se pensar. Se você ficou até o final do vídeo é porque gostou do meu trabalho, né? E ainda não se inscreveu? Por quê, hein? Vem fazer parte do meu clã, da minha alcateia, da minha família, você também? Vem? Será uma honra ter você por aqui. Peço a todos que não saiam do vídeo, sem curtir o vídeo, sabe? Deixar aquele like maroto, sem compartilhar, deixar um comentário como forma de incentivo, sem ativar as notificações do canal. Sabe como você faz isso? Vai lá no sininho, na opção todas, clica e sempre que eu postar algo você será notificado. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!